Indisciplina. Alô, está começando mais um Indisciplina aqui na Rádio Comunitária Cantareira 87,5 da Brasilândia, a Rádio do Povo, a Rádio da Quebrada. Educação e comunicação é um direito de todos. O Indisciplina é a ferramenta de comunicação do Cursinho Livre da Norte. Nosso programa vai ao ar na Rádio Comunitária Cantareira das 16 às 17 horas, nas sextas-feiras e aos domingos das 22 às 23. Você pode conferir esse programa também em radiocantareira.org. Nós estamos nos principais agregadores de podcast e no canal do YouTube do Cursinho Livre da Norte. Quer falar com a gente, mandar uma dúvida, uma crítica, uma sugestão? Basta enviar um e-mail para cursinholivredanorte@gmail.com. Repetindo, cursinholivredanorte@gmail.com. No programa de hoje nós vamos falar sobre o impacto da educação à distância na vida desses estudantes, das mães desses estudantes e de toda a comunidade que faz parte deste processo de construção coletiva que é a educação. Para isso convidamos alguns jovens, alguns deles ex-alunos meus, e uma mãe de aluno que também faz parte do coletivo Vozes da Leste, que vai falar para a gente como que foi este período de transição do ensino presencial para o ensino à distância. Para começar essa conversa, eu, professor Valmir, vou falar um pouco de como que está a educação, principalmente na parte de ONGs. Por quê? Eu trabalho na Associação Vida Jovem, lecionando a matéria de comunicação e expressão. Essa associação é uma associação de capacitação profissional. Então, o jovem faz o curso e sai de lá com um certificado para o mercado de trabalho. São assistidos jovens de 14 a 18 anos. Inclusive, falamos já com a psicóloga Jaqueline Alves, que faz parte deste projeto. Como que está funcionando hoje essa educação à distância para ONGs? Devido à pandemia do novo coronavírus, muitas doações das empresas para as organizações não governamentais foram drasticamente reduzidas. Por isso, muitos desses cursos não estão funcionando hoje em sua plenitude. Face a isso, este curso de comunicação e expressão, que faz parte do módulo para a obtenção desses certificados, não está sendo ofertado, embora outros cursos estão sendo ofertados por associações, mas de uma forma bem mais reduzida. A lei do aprendiz também foi afetada, porque como funciona esta lei? O jovem vai 4 dias para a empresa trabalhar e em um dia ele vai lá fazer o curso de capacitação, falando de mundo de trabalho, de legislação básica, de linguagem, matemática básica, expressão, matérias importantíssimas para a inserção desse jovem no mercado de trabalho. Na disciplina de hoje a gente quer conversar exatamente sobre isso, sobre esta cisão, essa transmutação desse ensino presencial para o ensino à distância. Mas para isso nós vamos conversar com pessoas que realmente fazem parte deste processo. Este processo que envolve muita gente, envolve a direção escolar, o corpo docente, os alunos, os pais, mães e responsáveis dessas crianças e desses jovens. Então, buscamos hoje um diálogo que seja global, assim como uma estatística, com uma pequena amostragem com pessoas que nós já conhecemos e que estão interessadas também em educação. A gente vai falar com a Marina, que é estudante de Direito, com o Vitor, que também foi o nosso aluno lá no Cursinho Livre da Norte e hoje cursa História, com o Jimmy Ramos, que fez parte de um programa de jovem aprendiz,
E também vamos falar com a Alana Atanásio e com a Ayla Atanásio, que é filha da Alana, sobre como é que funcionou a educação nesse período de distanciamento social. A gente está trazendo esse debate hoje no Indisciplina porque se vê muitas especulações na internet a respeito do retorno dessas aulas e também da efetividade deste ensino à distância. Vale lembrar que nós, lá no nosso episódio número 4, nós falamos com a Ludmila, que é professora na rede pública, e ela nos apresentou todas essas dificuldades que esses alunos têm para acessar o conteúdo. Ela enquanto educadora. Mas agora a gente vai falar um pouco sobre os alunos e as mães deles, os responsáveis deles dentro desse processo. Para a gente lembrar também que na graduação, nas licenciaturas, até então, o ensino à distância ele não era tido como uma prioridade e também em muitas graduações não chegavam a falar efetivamente desta modalidade de ensino, apesar de ser muito antiga. Então nós temos as escolas por correspondência, depois nós temos o Telecurso 2000. Você lembra que passava o Telecurso 2000 na Globo, 6 horas da manhã? Olá, vamos para a aula de mecânica. Então tinha aquela dramatização, enfim, né? Até chegar aos Moodles, que são esses ambientes online. Existem graduações que tem o AVA, né? Ambiente virtual de aprendizagem, enfim. E para a gente tentar entender isso, esse ensino à distância para o presencial, na graduação você não tem um enfoque nisso. Então se fala muito da sala de aula, muito da educação como também um vínculo, ou uma ferramenta de socialização para a formação de cidadãos. Eu quero ressaltar aqui também da importância dessa socialização na vida das crianças menores, né? Então quando você vai lá desde o berçário, e aí você vai passando as séries da educação infantil, vai para o Fundamental 1, o Fundamental 2 e o ensino médio, são todas as fases, todas as etapas de desenvolvimento humano que necessitam dessa socialização, de quem eu sou, onde estou, qual é o meu lugar dentro dessa sociedade, dentro desse grupo, dentro dessa comunidade, que faz muita importância também, assim como a educação formal. O que a gente vai entender de educação formal? São as matérias português, matemática, inglês, filosofia, sociologia, química, biologia, história, né? E aí existe um currículo oculto que é aquilo que a criança, aquele adolescente vai aprendendo além daquilo que é passado em sala de aula com um livro didático, da vivência, seja dos funcionários, seja do corpo docente, da direção, da coordenação da escola. As crianças sempre e os adolescentes sempre estão aprendendo, vendo como é que funciona a escola, como funcionam essas relações e de como isso é importante. Por que eu estou falando isso? Para a gente começar a refletir de como que foi brusca essa mudança. Então você tem muitos professores e muitas escolas que estavam despreparadas para essa transmutação do ensino, né? E de como que elas lidaram com esses aspectos do ensino. Então nós temos alunos de graduação, alunos de programas de jovem aprendiz, de capacitação profissional, e temos a mãe também, para a gente começar a entender melhor deste processo. Eu, enquanto educador, e na realidade de muitos educadores, vi alguns que já estavam familiarizados com a ferramenta, mas muitos deles não, tiveram que se adaptar. Se a gente for pensar, a gente tem muito empenho do educador, e às vezes não tem tanto empenho do aluno, e aí isso vai variar de uma realidade para outra. Como a nossa companheira Ludmila, professora da rede
pública nos disse, muitas vezes esse aluno também não vai ter um acesso, né, à internet. Às vezes tem um celular só em casa, de um adulto, e aí o que acontece é que esse aluno não tem acesso às lições, não tem acesso a essa proximidade com o educador. E educação, como nós já falamos aqui nesse programa também, educação é vínculo. Então fica esta reflexão. O Indisciplina traz hoje estas pessoas para que vocês possam ouvir os depoimentos delas e em cima disso a gente tentar refletir, tentar pensar de como é que vai ser a educação daqui para frente. Eu tenho um palpite como educador que a educação tende a ser híbrida, ou seja, presencial com online. A exploração, né, e o trabalho com essas ferramentas digitais, o que nós na educação vamos chamar de TICs, tecnologias de informação e comunicação aliadas à educação, vai realmente transformar esses modos de ensino, esses modos de aprendizagem que a gente tem hoje. Eu espero que vocês aproveitem a fala de todos aqueles que vão participar aqui e voltamos aí no final do programa para mais uma palavrinha. O Indisciplina. Boa tarde a todos, todas e tudes. Aqui quem fala é o Vitor, vulgo Rimaria, tenho 20 anos de idade. Estou me graduando em História pela Unicid, né, universidade daqui da cidade de São Paulo. E hoje eu vou falar um pouco da questão sobre a educação à distância, né, no geral, como ela ganhou uma dimensão nova, né, durante esse período de pandemia, de isolamento social, de distanciamento. A questão chave aqui é o seguinte, né, é como a gente acaba tratando o ensino de maneira muito individual, muito singular, muito fechada em uma pessoa só, né, porque eu vou falar um pouco da minha experiência. Eu comecei o ensino superior esse ano, né? Esse é o segundo curso, na verdade. Eu tinha feito Ciências Sociais presencial, um semestre, na verdade. Então eu peguei um pouco da parte presencial e a maior parte depois foi remotamente. E agora eu estou na graduação de História, que eu iniciei, inclusive, de maneira remota, né? E é interessante pensar nisso como um ponto já para discussão, porque a graduação de História eu iniciei numa sala onde eu não conheço ninguém pessoalmente, eu não vi ninguém que não fosse num lugar fora da tela do WhatsApp, da tela do Blackboard ou do digital em geral, do celular em geral, né? E é muito interessante notar como esse projeto de educação, né? Porque isso é um projeto, não é uma medida provisória, né? Como eu tinha dito no episódio sobre precarização do ensino superior, isso é um modelo que visa ser implantado, né? É algo que está aí para ser estabelecido mais para frente, para além da pandemia, para além, né, do isolamento social e de toda a conjuntura que a gente vive, né? Então, o que acontece? O ensino à distância, principalmente nessa questão do ensino superior, ele acaba fazendo com que o aluno, né, sozinho, né, isso acaba fazendo com que o aluno seja individualizado, ou seja, toda aquela companhia, todo aquele convívio, toda aquela solidariedade, todo o aspecto da coletividade dentro da sala de aula, isso é deixado de lado por um modelo de educação que faz com que o aluno se torne o principal responsável, né, aparentemente, o principal encarregado de conduzir o seu ensino inteiro, né? E eu não falo só da matéria em si, né?
porque basta a gente analisar situações que aconteceram, né, com diversos alunos durante essa recessão, durante essa crise do coronavírus. Muitos alunos estudando em casa, quando tinham condições favoráveis, né, quando eles tinham possibilidade de acessar a internet e se conectar nas aulas, muitas vezes eles tinham que fazer isso lavando a louça, ouvir a aula, pondo roupa suja para lavar, fazendo outras necessidades que acabam fazendo com que o importante seja ouvir a aula, escutar o professor, e na verdade você não presta atenção em nenhum dos dois, e não é nem questão de prestar atenção, o ensino é isso, é você ter uma sala de aula, né? E veja, isso soa como glorioso, né? Isso soa como quase que divino para algumas pessoas. Você ter a sala de aula na palma da sua mão, né, na tela do seu computador, e na verdade isso parece muito prático, né? Isso parece tirar a timidez que os alunos têm em sala de aula e que precisa ser trabalhada, né? Isso parece excluir a vergonha que muitos alunos têm, a insegurança que muitos alunos têm. E isso parece uma coisa saudável? Não é. Por que que Veja, o ensino à distância é um ensino que distancia, é um ensino que cria muros, lacunas entre as pessoas, né? Tira toda a vida de uma sala de aula, quando na verdade é um ensino que torna mais precário ainda o funcionamento da educação, né? O movimento da educação, né? E isso é inegável. Isso é inegável porque você coloca todo o fardo de uma educação básica, de uma didática básica, né? De um processo de ensino e de aprendizado que envolve das coisas mais simples que se aprende. Eu não falo nem de ensino médio, fundamental, primário, até mesmo do ensino superior. Como a gente pode colocar essa questão dos níveis, né? Porque você tem níveis, você tem dificuldades a superar, né? Eu não falo nem de nesse sentido de se graduar ou coisa do tipo, né? No sentido do mérito ou algo assim. Eu falo mesmo na própria hierarquia que existe dentro das grades das matérias. Como isso pode ser suprido por um ensino que coloca o aluno de frente com si mesmo, né? De frente com o sistema, de frente com uma sala de aula virtual, e que isso visa ser, e que isso é algo que pensam, né, que é plausível colocar mais para frente, para além da pandemia, para além do coronavírus, né? Como que você pode desenvolver um aluno, como que você pode trabalhar um aluno e principalmente como que você pode tornar uma matéria mais interessante, né? Uma matéria mais atrativa, mais humana de se ter, de uma forma tão precoce como essa. Eu sei que o ensino remoto, online, à distância, ele tem um acabamento técnico, digamos assim, né? Ele tem uma estrutura digital ali dentro do computador que funciona bem, numa interface, digamos assim. Mas eu falo de quem acessa. Eu falo de quem tem que conectar uma internet muitas vezes fraca, isso, de quem tem que fazer necessidades domésticas de frente para isso. É uma questão de reflexão, né? Será que o ensino à distância ele torna a gente mais presente? Ou ele torna a gente mais acorrentado, né? Ligado dessa forma tão despreparada em muitos casos, né? Desestruturada. Então é isso, aqui eu finalizo minha fala. Muito obrigado pelo convite de participar mais uma vez desse ilustre podcast. Um salve para toda a Brasilândia, Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte, entendeu? Salve para todos os professores do CLN. Muito obrigado, Valmir, Brunão, Fernandão. E tamo junto, mano. Oi, meu nome é Marina Gonçalves, tenho 20 anos. Atualmente estou cursando Direito, um curso de Humanas. Sobre o curso da quarentena, acredito que não só eu, como muitas pessoas
tem passado umas dificuldades de aprendizagem, tem sido um pouquinho complicado na questão de concentração. Em questão das matérias, aprendi, mas a faculdade não soube lidar muito bem com isso. Em questão de reduzir horas de aula, reduzir dias de aula. Então, o que era para eu ter 5 dias de aula, acabaram se tornando 3. E o resto ficou para online mesmo, no site da faculdade, sem o professor. Que é o que me afetou mais. Eu tive que estudar sozinha, sem a ajuda de um professor. O que o professor, para mim, é essencial. Eu valorizo muito. E acho super viável ele está com a gente no nosso dia a dia, ensinando, lendo com a gente. Então, essa foi a minha maior dificuldade em relação à pandemia. Logo começou, eu não conseguia me concentrar bem. E vem aquele medo, né? De não conseguir aprender, não conseguir absorver o que tem que absorver. Então, a gente se cobra. A gente acaba tendo muita cobrança por cima também. Mas a gente acaba aprendendo a lidar com isso, que é o que me ensinou muito além de aprendizagem, me ensinou a lidar comigo mesma. Então, de certa forma, foi bom, mas de certa forma também não foi bom. Porém, a gente tem que saber lidar, né, com as situações que vêm por onde. Essa transição com o EAD foi muito complicada. Logo no início, né, como eu disse, eu fiquei um pouco atrapalhada em relação, mas aprendi a lidar, né? Então, é isso, basicamente. A faculdade não soube lidar direito com o ensino, com a quantidade de aulas, quantidade de professores. Em relação até financeira, a faculdade não soube lidar. Mas a gente sempre faz nossa solicitação, né? Mas é isso, eu agradeço muito a oportunidade de estar aparecendo aqui no programa Disciplina, de ser convidada pelo Valmirzão, que é um cara de honra, respeito muito e tenho muito orgulho. Agradeço muito aí, espero que ajude muito outras pessoas a ouvirem que não importa a situação, a gente tem que estar tentando enfrentar ela do jeito que é e saber lidar, não só com a situação, mas com nós mesmos. Nova adaptação, né? Então é isso, eu espero ter passado uma visão clara, objetiva e interessante para vocês. Valeu aí, Valmir! E aí, galera, beleza? Meu nome é Jimmy, tenho 20 anos e estou colocando aqui o meu depoimento para uma disciplina, né, nosso podcast muito informativo do nosso mestre Valmir. Então, vamos lá. Eu tenho 20 anos, atualmente eu tranquei a faculdade, mas faço cursos extracurriculares e posso dizer para você que a transição, assim, durante essa pandemia para os cursos EAD, eu achei uma medida meio que radical e desesperada até do nosso governo, né? Porque além de possuir muitas pessoas que não têm esse acesso, essa facilidade, né? Como gente de baixa renda, eu acredito que você só aprende mesmo estando na sala de aula, estando ali no presencial, sabe? Acredito que matérias extracurriculares sejam boas para passar em AD, tipo, ver um filme, estudar algum livro que não tenha físico, somente na internet. Agora, aprender na internet é um pouco difícil, porque às vezes esse meio que home office que você traz para sua casa precisa de uma concentração extrema da sua parte, porque você precisa prestar atenção na matéria, estudar, ignorar as coisas ao redor da casa para fazer tudo, né? E acredito que
a pessoa ela pode tanto aprender quanto não aprender, sabe? Porque tudo depende do foco, né? O foco traz tudo. Mas acredito que eu aprenderia bem mais se eu estivesse na sala de aula. Isso me traz uma perspectiva de ensino futura muito boa, porque eles querem ingressar tecnologia no ensino de hoje, né? Isso daí é muito bom. Só que, como eu disse, tem várias pessoas que ainda não têm o devido acesso e gostaria de ver como que eles fariam para dar o devido acesso e, claro, investir bem mais na educação, para que a educação, tanto presencial, seja um exemplo para que a EAD possa ser trabalhada com mais, como é que eu posso dizer, com mais atenção, sabe? E é isso aí, pessoal. Eu quero agradecer imensamente novamente ao professor Valmir, né, dono desse podcast em disciplina, e um abraço a todos os meus ouvintes e não parem de estudar jamais. Boa noite, galera do Indisciplina. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Alana, eu tenho 32 anos, sou formada em Teologia pela PUC de São Paulo. Sou mãe de 2 meninas, a Alia, de 14 anos, que está concluindo agora o 8º ano do ensino fundamental, e sou mãe da Fernanda, de 5 aninhos, que está matriculada na EMEI. Eu conheço o podcast, conheci faz pouco tempo, faço parte de um movimento social chamado Voz da Zona Leste, e o trabalho de vocês veio à tona pra gente por uma questão de formação do nosso núcleo de educação. A gente estava para procurar vocês por outras questões, mas que não tem a ver com a nossa entrevista. Eu achei interessante a sua proposta, mas eu acho que tem visões diferentes, né? A maior parte das crianças provavelmente vai te dizer que não aprendeu nada. E o que eu falei que eu acho legal, que a minha filha vai ter um posicionamento meio atípico, é porque ela aprendeu. Ela realmente estudou muito mais em casa do que na escola. E, inclusive, ela tem várias críticas aos amigos que falavam que não estavam prestando atenção na aula, que estava assistindo série. Tipo, ela tem várias críticas nesse sentido, porque quem realmente prestou atenção na aula conseguiu acompanhar o desenvolvimento. Agora, só uma coisa que eu acho que eu precisava pontuar para você é que é uma escola particular. Eu não sei se isso para você é relevante. A Alia, que está no 8º ano, fez o 8º ano esse ano, ela está matriculada em uma escola particular. Então, a experiência dela foi proveitosa, mas é uma experiência de uma escola particular. A experiência da Fefe já foi horrível. Foi horrível. Mas, assim, qualidade no material disponibilizado, falta de organização da escola, a própria inquietude da idade, né, que não permite que a criança fique parada muito tempo para prestar atenção. A escola dela levou muito tempo para se adequar. Então, foram outras dificuldades, são 2 casos bem diferentes. Quando começaram as aulas online, a gente tentou organizar um espaço adequado para o estudo dela, que era um espaço que a gente não estava acostumado a ter em casa, né? Porque a criança saía de casa para estudar, a gente não tinha em casa. É um espaço silencioso, uma escrivaninha apropriada para isso. Então, teve que acontecer todo um movimento de adaptação familiar, não só adaptação da criança, mas adaptação de toda uma rotina familiar para poder proporcionar para ela o tempo que ela precisava, a tranquilidade, qualidade da internet, por exemplo. No quarto dela, que é onde ela tem escrivaninha para fazer a lição de casa, a internet lá não é muito boa, a internet lá é com repetidor. Então, em um dado momento, a gente percebeu que era melhor que ela ficasse na sala, que a internet da sala ficava mais perto do modem e tinha uma qualidade melhor. Mas perceba que para a gente colocar uma criança para fazer aula na sala, você tira a sala, que é um local de convívio familiar, do restante da família. E esse restante da família também acabou ficando preso em casa durante a pandemia, né? Então, a casa antes não comportava tantas pessoas na sala. A sala era um ambiente de convívio de final de semana, mas durante a semana a sala não era utilizada porque estava cada um vivendo o seu próprio momento. E, de repente, a gente se viu com todo mundo dividindo o espaço, tendo que utilizar a internet, precisando de computador
No caso, a minha filha só tinha o celular, mas o melhor para acompanhar a aula a gente sabe que é o computador. Então foi toda uma dinâmica de adaptação, né? A Lia se adaptou muito bem à aula online. Ela fez um cronograma de estudos, um cronograma de horários. Então, mesmo que ela não tenha que ir para a escola, ela acordava às 6 da manhã, tomava banho, se arrumava, tomava café como se fosse sair de casa e sentava para fazer a aula. Eu não sei se ela tem essa visão, né? A visão que eu tenho é que ela fazia isso para que não perdesse o sentido de ir, de não estar saindo de casa, para que a vida não fosse perdendo o sentido. Não sei se essa seria a explicação que ela teria para te dar, mas era isso que eu percebia. E ela acordava cedo, se arrumava, sentava, ia fazer as lições. No início ela deixava a câmera ligada, depois ela percebeu que nenhum amiguinho deixava a câmera ligada, porque na verdade eles não estavam assistindo a aula, eles estavam dormindo. Mas enfim, tudo bem, né? E ela se dedicava às aulas, prestava atenção, a gente percebia que ela falava demais com os professores, né? Ela tava sempre falando, professor, que não sei o que, professor, que não sei o que, que não sei o que lá. Uma hora a gente até comentou, eu e meu marido, nossa, parece que só ali a fala, não é possível. Se as outras 25 crianças da sala estiverem perguntando tanto que nem ela tá perguntando, o professor não deve estar conseguindo falar nada. E na verdade era só ela que estava perguntando. Eu acredito que ela tenha percebido uma oportunidade nas aulas online, uma oportunidade de ter uma aula assim quase que particular. Em termos de desenvolvimento de conteúdo, meu marido trabalhou na construção do material didático que ela usa, que é o material do ângulo. Ele trabalhou na construção desse material, então ele tem uma boa ideia de como que está sendo desenvolvido, em que parte que está, em que parte não está, enfim, em que patamar que deveria estar esse desenvolvimento. E os professores da escola da Lia conseguiram sim passar conteúdo, não houve atraso em cronograma. Olha, para te dizer que não houve atraso, no começo da pandemia houve um pequeno atraso porque eles anteciparam as férias. As férias, que era para ser em julho, eles anteciparam para junho, cortando o segundo bimestre no meio. Então, em julho, as crianças voltaram para a escola para terminar o segundo bimestre. Porque ainda havia, assim, né, uma esperança de que se desse as férias, de repente a pandemia acabasse, essa questão de durabilidade da pandemia, de duração da pandemia, não estava muito clara para ninguém. Mas foi a única coisa, assim, de atípico que teve. Eles conseguiram, sim, passar os conteúdos no colégio dela. Conteúdo de matemática e de física teve um pouquinho mais de atraso. Alguns professores conseguiram terminar a matéria antes. Conteúdo de física e de matemática estava um pouco mais difícil. Eles acabaram terminando assim bem em cima, mas o currículo conseguiu ser completado, sabe? E a sensação que eu tenho, vendo o empenho que minha filha tinha, a dedicação que ela tinha, a concentração que ela tinha, é de que era assim, para essas crianças, repare, para essas crianças de escolas particulares, para essas crianças que tinham uma qualidade boa de internet em casa, era assim possível acompanhar. E eu percebi isso na minha filha, ela conseguiu acompanhar todo esse desenvolvimento, ela conseguiu aproveitar as aulas, ela fazia as lições de casa depois das aulas, e isso aconteceu de maneira muito, muito proveitosa, eu diria. Muito proveitosa. Eu até achei que ela estava mais dedicada e estudando mais em casa do que na época da escola. Porque na escola acontecem vários movimentos, né? E a socialização para o adolescente, para o ser humano é muito importante, mas para o adolescente é fundamental, né? Então, quando ela chegava da escola, normalmente ela vinha me contando, o fulano que falou tal coisa, que não sei o que, do ciclano, e todas aquelas histórias, né, que o adolescente tem. E durante a pandemia, ela não tinha essas histórias para distraírem ela, então ela estudou. Aí, como nem tudo são flores, né, no final do ano, bem no finalzinho já do ano, assim, nas últimas 2, 3 semanas,
eu comecei a perceber que ela realmente estava muito cansada. Foi a fase que ela mais falava: eu quero ver meus amigos, eu quero sair, eu tô com saudade de ir de ônibus pra escola. Quer dizer, não é que a falta do contato, não é que não houve falta de contato, não é que não houve prejuízo das relações sociais dela. Esse prejuízo houve sim, mas ela foi sentir mais esses prejuízos mais pro final do ano, porque ela passou muito tempo concentrada realmente em estudar. E aí, mais pro final do ano, ela realmente sentiu esse prejuízo, sentiu a falta dos amigos, começou a falar que queria ver os amigos e tal. Foi bem nesse finalzinho do ano que uma vez eu peguei ela cochilando na sala. Eu não, foi meu marido, pegou ela cochilando na sala. Mas assim, isso já estava bem no finalzinho, quando ela realmente já estava cansada. Essa é a experiência com a Lia, que fez 14 anos agora, dia 7 de dezembro, do 8º ano. Já a experiência com a minha filha mais nova, ela tem 5. Ela está matriculada em uma EMEI. Praticamente não teve aula nessa EMEI, porque antes ela estava em uma creche, que a gente chama de SEI. E aí, assim que ela entrou na EMEI, 1 ou 2 meses depois, as aulas começaram em fevereiro, acho que 2 meses depois já começou a pandemia e as crianças tiveram que ficar em casa. E a Fernanda não tinha se adaptado aos professores, não tinha criado vínculo com os professores, nem vínculo com os amigos, não tinha vínculo, não sabia os nomes. Então era um vínculo muito mais raso. Esse vínculo foi perdido, porque ele não era uma coisa tão sólida quanto o da minha filha mais velha. E eu faço parte do conselho da EMEI. O Fernando, pai das meninas, meu marido, ele é presidente do conselho. E então a gente estava vendo a construção das organizações mais de perto. E o que a gente percebe é assim, uma dificuldade gigantesca, burocrática, que a escola tinha de criar um método para que a aula chegasse nas crianças. Não estou nem falando de como o receptor iria ter acesso a essa mensagem. Estou falando da escola poder difundir essa mensagem. Essa difusão foi muito desorganizada na EMEI. Muito, demorou muito. Eles passaram muito tempo difundindo conteúdos pelo Facebook. E aí era um conteúdo já pronto, sem a interação da criança. E isso para a criança não é interessante, porque a criança quer ser ouvida. Uma criança de 5 anos, ela precisa contar aquelas coisas que para um adulto pode não fazer muito sentido. Dar ouvidos à criança e deixar que as crianças se interajam, falem umas com as outras e ter uma professora ouvindo, isso faz toda a diferença, né? Não é só uma questão de passar conteúdo. E na EMEI, as plataformas de difusão do conteúdo não estavam adequadas. Até entendo que, por ser uma coisa pública, tinha que ser uniforme para todo mundo, as escolas não podiam simplesmente criar uma plataforma de difusão disso, mas isso atrasou muito a chegada de conteúdo. Quando esse conteúdo chegou, esse conteúdo não era um conteúdo interativo, que vinha pelo Facebook, e depois de alguns meses passou a vir pelo Google Classroom, e aí vindo pelo Google Classroom, continuava não sendo um conteúdo interativo, era uma aula gravada, um vídeo, uma proposição de atividade gravada, e aí a criança faria a atividade, a gente mandaria um vídeo. Só que a criança não tinha contato com esses professores, não tinha contato. Então, a percepção que eu tenho como mãe, não como integrante do conselho, é que eles fizeram porque eles tinham que fazer. Eles fizeram só o que eles eram obrigados a fazer. A gente tem que passar o conteúdo, porque nós temos um emprego, temos um salário, estamos recebendo, temos que produzir, estamos sendo cobrados por isso mesmo estando em home office. E aí passaram a produzir esse conteúdo, mas não me parece que se preocuparam com a receptividade desse conteúdo. E a receptividade não era boa, porque a criança não podia interagir. A escola da minha filha mais nova foi pensar em fazer uma live só no final da pandemia, e era uma coisa assim, que eles organizavam
tratavam como se fosse um evento mais importante do mundo para durar meia hora. Eu, particularmente, como mãe, eu acho isso um absurdo, porque por mais que a criança tenha dificuldade de ficar paradinha, quietinha, sabe, que ela não vai aguentar fazer 3 horas online de aula por ser inquieta pela idade, por mais que tenha toda essa dificuldade, essa interação era absolutamente necessária, e isso foi muito negligenciado. Então, para uma criança dessa idade, que a preocupação não é ensinar a ler e escrever, é ir construindo isso mais aos poucos, o prejuízo foi, assim, irrecuperável em todas as instâncias. Em vários momentos, eu mesma desanimava de fazer essas atividades com a mais nova, porque acabou sendo uma coisa, assim, tão sem propósito, sabe? A gente tem que assistir esse videozinho que tá aqui gravado, tem que dizer se gostou, se não gostou, porque era obrigação da Pro mandar, mas a minha filha não tava vendo a Pro, sabe? Minha filha não lembra mais qual é a cara da professora, ela não reconhece os amigos. E não foi desenvolvido nada, não foi aproveitado nada. Eu não vou te dizer que não foi desenvolvido, porque realmente, como parte do integrante do conselho, a gente sabe que tinha o projeto da escola, né, o PPT, Projeto Político Pedagógico. O projeto político pedagógico da escola da minha filha desse ano era em respeito à diversidade, então eles iam trabalhar vários núcleos de formação, onde eles iam abordar várias diferenças. E isso foi sendo passado. E esses temas foram trabalhados, mas eles não estavam sendo absorvidos, sabe, pelo lado de cá. Não estavam chegando, porque a criança não podia falar, a criança não podia ser ouvida. E aí eu, como mãe, que de pedagogia não entendo nada, porque eu sou mãe, eu não sou pedagoga, eu me vi tentando interpretar conteúdos que as professoras mandavam e trazer isso para uma linguagem que a minha filha entendesse e que ela pudesse de alguma maneira aproveitar. Aí você me pergunta, tá, e você conseguiu fazer isso? Não faço ideia. Talvez eu vá descobrir só quando as aulas voltarem. Eu não sei se eu fiz certo, porque eu tava fazendo uma coisa que não era da minha alçada, como todos nós tivemos que nos reinventar e aprender a fazer durante essa pandemia. E isso aqui, onde a gente tinha acesso às aulas, onde a internet chegava. Agora, como integrante do conselho, eu sei que muitas famílias não conseguiam ter acesso aos conteúdos que eram disponibilizados pela professora. Perceba que eu vejo problema na construção do conteúdo, como o conteúdo foi passado, mas eu tive acesso. Muitas famílias não tinham acesso a esse conteúdo, por N motivos. Um único adulto com celular na casa e 3, 4 crianças para fazer aula, a família acaba priorizando aquele que é mais velho. E aí o mais velho assiste a aula que é online, aí quem tem a aula gravada faz depois ou não faz, e aí aquela mãe que de repente não tem uma boa estrutura social, não tem uma boa formação cultural, que assim como eu não estava preparada para interpretar esses conteúdos, ia desanimando, ia deixando de auxiliar essas crianças menorzinhas, porque as crianças menorzinhas, elas precisam de um acompanhamento para assistir a aula. Elas precisam de um acompanhamento para assistir a aula, porque a tela do celular pode travar, enfim, são várias coisas que podem acontecer e precisam de uma orientação para fazer atividade. Essas coisas não se fazem sozinhas. Então, o que a gente foi percebendo pelos relatos que a gente ouvia dos pais de aluno é que eu não tenho internet, minha internet não é boa, eu tenho só o 4G do celular. Ou não, a gente tem a internet, só que o aparelho do celular não dá para baixar esse aplicativo porque não tem mais espaço e não comporta. E todos esses problemas, juntando com a nossa falta de experiência como pais e mães de dar aula, foram se somando e as crianças foram cada vez mais se afastando das aulas. E é isso. A grosso modo, eu tenho uma experiência muito boa dentro de casa e uma experiência muito triste. A Fernanda tem 5 anos e o que ela aprendeu esse ano em termos de escola, que deveria ser fortalecimento de relações interpessoais, o início de uma criação de uma visão cidadã, aprender a se relacionar, aprender a dividir, aprender a ouvir o não, tudo isso ela perdeu. E muito provavelmente talvez eu não tenha conseguido ensinar isso em casa, porque eu não estava preparada.
Uma coisa que eu percebi engraçada na escola da minha filha mais velha é que no grupo de mães, as mães estavam muito revoltadas com as aulas online pela falta de disciplina dos filhos, porque os filhos não tinham vontade. Por um aspecto humano, eu até entendo que as coisas perderam muito sentido, né? Eu entendo essa perda de vontade. Por isso que eu te falei que o posicionamento da minha filha era meio atípico, porque foi na contramão da maioria, né? E as mães, elas estavam muito revoltadas com a escola, querendo culpar a escola porque as aulas tinham que ser online e não tinham que ser presencial. Isso foi uma coisa assim que me deixou bem chateada, sabe? Essa transferência de responsabilidade. Porque eu acho que quem é responsável pelo que o nosso filho faz dentro de casa somos nós, os familiares, né? E aí, nesse sentido, eu acho que se a nossa criança não tá tendo disciplina, a gente tem que achar um meio de resolver isso, se é que a gente tem força para isso, né? Porque realmente a pandemia foi uma coisa muito desestruturante. Mas eu achei muito errado essa transferência de responsabilidade para a escola. Olha, essa aula online não tá dando certo porque minha filha não para quieta. Poxa vida. Eu vi professor usando chapéu de cowboy fazendo dancinha no meio da aula para chamar a atenção dos alunos, sabe? Para tentar prender esses alunos na aula. Aí um familiar fala, olha, a culpa é da escola que minha filha não fica quieta, não presta atenção. É complicado. Eu acho que a gente passou por um momento muito difícil, mas muitas vezes eu vi gente se isentando de responsabilidade. Bom, gostaria de agradecer ao pessoal do Indisciplina pelo convite, pela oportunidade de poder compartilhar um pouco dessa experiência que a gente viveu durante esse ano tão atípico e espero ter realmente contribuído na construção desse diálogo. Olá, galera do Indisciplina, meu nome é Ali Atanásio, eu tenho 14 anos e eu vim contar para vocês a minha experiência com o ensino à distância durante a pandemia. No começo, eu ouvi meus amigos falando que era horrível, que tinha muita tarefa e que eles estavam sobrecarregados. Então, eu já comecei empenhada. Eu já comecei fazendo tudo que eu podia para conseguir ser a melhor, me esforçando bastante para eu não ficar para trás, porque eu fiquei com bastante medo de repetir. Eu era a única menina na minha sala, eu e uma colega de classe. Só nós duas falavam com os professores. Os professores simplesmente perguntavam e ninguém respondia. O professor literalmente conversava sozinho. Eles perguntavam, vocês entenderam? E ninguém respondia. Só eu e uma amiga minha. A nota de todos os meus amigos foi extremamente baixa esse ano. E eles ficaram extremamente tristes também por saudade dos outros amigos. Os meus amigos de fora, de escola pública, também estavam reclamando da mesma coisa, de que o ensino à distância não funcionava e que eles ficavam sobrecarregados. Durante as aulas era muito fácil eles colarem, porque a prova era numa plataforma chamada Plural. Era muito fácil eles colarem, porque ninguém tá em casa vigiando. Então, eles podiam colar, pesquisar na internet as provas, as questões das provas. Quando eu não entendia alguma coisa e eu ia perguntar para algum amigo meu se ele tava entendendo, ele simplesmente respondia que não, porque tava assistindo série. Muitos amigos meus simplesmente cabulavam a aula. Eles simplesmente saíam da aula, deixavam a aula passando no Meet e iam ver série. Os professores davam a aula que nem eles davam em sala. Só que a maior parte da aula era eles pedindo atenção dos alunos, porque ninguém respondia. Os professores falavam, gente, vocês estão entendendo? E ninguém respondia, eles ficavam no vácuo. Eu e uma amiga minha fomos as únicas da nossa sala. Na nossa sala tem 20 alunos, só nós duas fazíamos as lições, assistiam às aulas e se empenhavam em fazer. De todos os meus amigos, apenas uma prestava atenção na aula e fazia as lições. Bom, gente, muito obrigado pela oportunidade do convite e pela experiência. Foi muito bom estar aqui com vocês. Acabamos de ouvir aí a Alana Atanásio e a Ayla Atanásio. Ouvimos a Mariana Gonçalves, ouvimos o Vitor Rimari e ouvimos o Jimmy Ramos falando dessas suas experiências nesse período de transição da educação presencial para a educação à distância e de como que eles vão pensar esta nova realidade. O Indisciplina é um programa do Cursinho Livre da Norte, é uma ferramenta de comunicação do cursinho que traz a reflexão e de uma forma mais clara e mais simples, até com alguns academicismos, vez ou outra, mas
traduzidos numa linguagem mais popular para que as pessoas possam ter acesso. Lembrem-se, a ignorância é uma treva profunda. Fazia lá Platão, o pessoal ainda está na caverna, mas o Indisciplina está aqui para tirar este pessoal da caverna e trazer um pouco de luz, um pouco de conhecimento para que você possa viver uma vida em plenitude, uma vida melhor. Ou na semana que vem, o Indisciplina vai ter uma edição de Natal, sim, Jingle Bell, mas sem este cunho religioso. Nós vamos fazer uma retrospectiva desses programas que passaram e teremos também uma edição de Ano Novo. Se você quiser participar desse programa, basta você enviar um e-mail para nós, cursinholivredanorte@gmail.com. Repetindo, cursinholivredanorte@gmail.com. Dúvidas, críticas, solicitações, quer enviar um presente para o educador Valmir, que está aqui falando com vocês aqui nesse programa maravilhoso, pode mandar para a gente também. Mande um e-mail. Tenha um bom momento, como diz o nosso querido Bruno Pontes, e até a semana que vem em Disciplina, Pedagogia Libertária e Educação Popular.